Mas nós queremos continuar na nossa reflexão aqui sobre crescer, o crescimento, o objetivo do crescimento. Para não dizer depois, quero fazer isso agora já, agradecer o convite para estar com vocês. Ano passado não deu certo, porque já tinha um convidado no ano passado, e como tínhamos planejado uma viagem para Israel, e de fato foi sábio eu não aceitar, porque não estava bem definido ainda na época do convite como seria a viagem de Israel. E eu voltei da viagem de Israel sexta-feira, meia-noite, quando sexta-noite já tinha começado o retiro aqui. Ainda bem que eu não tinha aceito o convite para falar aqui, que não teria dado certo, né? Mas agora eu agradeço o convite aí, é uma alegria muito grande estar com vocês. Eu tenho dito isso outras vezes, temos aí muitos parentes que a gente já tem um contato de longa data, e todos os novos que a gente vai conhecendo, esses rostos, e vai conversando, né, seu Braulio, lembrando histórias do lar de crianças lá de trás, né, que um parente lá da Califórnia, dos Estados Unidos, o seu Jacó Undro, né, tio primo do meu pai, né, investiu tanto da sua vida e vê que tem fruto disso hoje aqui, né, participando. Então isso é muito jóia. Eu queria agradecer também o empenho de todos aí, da minha parte, né, de ver um retiro bem organizado, bem elaborado. A gente sabe que isso não é fácil, e a gente sabe que escapa uma coisa aqui, outra coisa ali, mas dá para observar esse empenho na organização, né, nas dinâmicas, no todo, no cuidado das crianças, né, no louvor, né, que coisa bonita que a gente pode oferecer para servir a Deus, para edificar as pessoas e para tornar essa família um lugar em que mais gente se sinta à vontade. É gostoso fazer isso, não é? Então, você que participa disso, você que orou pelo fim de semana, você que investiu tempo, né, preparando coisas, que Deus te recompense por isso e te faça se sentir cada vez mais útil nessa tua participação nesse tipo de coisa. Eu agradeço algumas músicas que eu tinha sugerido e foram incluídas, inclusive, né, nas... Legal, né? Incluídas, inclusive, isso é muito bom, né? Na lista aí do louvor, duas eu queria ressaltar. Uma é a primeira que nós vamos cantar no céu quando a gente chegar, e a outra é a segunda que a gente vai cantar quando chegar no céu. Se é que Deus dá alguma bola para aquilo que eu acho importante cantar, né? Mas eu imagino que quando a gente chegar no céu, os primeiros 20 milhões de anos, a gente nem vai conseguir cantar. A gente vai olhar para Jesus e vai ficar boquiaberto. Não vai ter o que dizer, simplesmente não vai sair nada. Você pode até tentar, não vai sair nada. E depois, quando a gente conseguir colocar alguma coisa para fora, eu acho que a gente vai cantar: Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face. E depois, eu acho que a segunda música é a música que me faz gritar para Deus. Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. A ele a glória. Gente, começar a cantar essa música. Eu sei que música não foi feita para emocionar a gente, para dar arrepio na gente. Mas acho que Deus compartilha isso conosco. Que alegria poder cantar isso para Deus, de plenos pulmões com voz que a gente tem. E nós precisamos cada vez mais nos unir em torno do louvor. Isso não é fácil para uma igreja que tem gente de quantos meses de idade? Quem é o mais novo da turma aqui? 7 meses, é o mais novo. Né? E tem uns a caminho ainda, né? Mais novos ainda, né? E dali 7 meses, e gente chegando até 97 anos. Não é fácil unir um corpo assim em torno do louvor. Que Deus dê graça, né, para esta igreja, para conseguir isso, para louvar de todo o coração, porque Deus merece. E é por isso, porque Ele merece, que nós queremos crescer. Crescer para quê? Já dissemos que as razões do crescimento estão aí fora,
desgraça em cima de desgraça, padrões violentados, não em desequilíbrio total, os padrões do mundo, falta de gente adulta responsável, falta de homens responsáveis, né, para assumir a sua posição na sociedade. E nós queremos, vendo tudo isso, queremos crescer. E como já falei, né, as respostas foram excelentes de vocês. Para que a gente quer crescer? Nós queremos chegar à estatura, esse é o nosso objetivo, a estatura espiritual de Cristo. Ele é o nosso padrão. E por isso mesmo, Jorge, que a gente não quer envergonhar o nome de Jesus, porque ele é o nosso exemplo, né? E então a gente não quer envergonhar o nome de Jesus. Então nós vimos ontem que a gente quer crescer, e vimos em algumas mensagens, alguns aspectos dentro disso. Ainda hoje a Simone e eu, a gente vinha conversando no carro, né, por que crescer, e a Simone falou uma coisa muito interessante, porque não crescer significa estagnar, e estagnar significa regredir. Há muitos anos convidei o tio Abrão para falar ao grupo de jovens, naquela época ele tinha uns 80, né, veio falar para o grupo de jovens. Eu não sei se eu esqueci a maior parte do que ele disse, mas ele falou uma frase que eu não esqueci mais. Ele falou: nossa vida, caminhada cristã, é como andar de avião. Se parar, cai. Exatamente. E tem gente que não enxerga isso. Tem gente que diz: eu estou muito bem. Não estou bem assim, estou tranquilo. Salvo já estou garantido. Então eu vou continuar na minha, continuar na boa, está tudo em ordem, não me atrapalhe, né, na minha vida tão gostosa com Deus. E não está afim de crescer, vai cair, esse que é o problema. Então tem um mundo esperando a nossa volta e por isso nós precisamos crescer. E por isso queremos crescer acompanhando a Jesus, conhecendo Jesus mais de perto. E em 3 momentos especiais, nós acompanhamos a Jesus nesse fim de semana. Ontem de manhã, quando ele contou uma parábola. E lembram para quem Jesus contou aquela parábola? Isso, Jesus conta uma parábola porque tinha gente na plateia dele lá que confiava na própria justiça. E, de sobra, ainda desprezava os outros que não tinham essa justiça. A nossa justiça é como trapo de imundícia para Deus. Nós não podemos produzir justiça para Deus. Justiça é um presente de Deus para nós, de graça. E graça é definido, geralmente, eu lembro do professor Franz Peters, né, há muitos anos, colocar isso para a gente repetidas vezes no seminário. Graça é um favor que eu não mereci. Graça é um favor imerecido. A gente vem de uma cultura de religiosidade popular que incute em nós a ideia de que a gente tem que fazer por merecer. Está errado. E não é só a cultura da religiosidade popular católica que faz isso. Hoje em dia, maior parte da religiosidade protestante evangélica, por esses grupos neopentecostais que surgiram por aí, tem muito a ver com aquilo que eu faço para garantir o favor de Deus. Ontem à noite, voltando daqui, né, no rádio, eu falei, tinha uma entrevista chata na CBN, né, voltando para casa, eu mudei. Né, alguém de uma das igrejas por aí falando sobre o valor da oferta. Claro, né, tinha que estar falando sobre isso, sobre o valor da oferta. É como se a gente conseguisse o favor de Deus dando oferta, fazendo qualquer coisa. Nós não conseguimos produzir nada que seja aceitável para Deus. Nós precisamos receber, aprender a receber de graça, a graça dele. Como o cobrador de impostos na parábola que Jesus contou. Viu aquele sacrifício que estava sendo feito de expiação pelos pecados e ele só soube bater no peito e dizer: Deus, tenha misericórdia de mim, pelos meus pecados. Que esse sacrifício sirva para pagar os meus pecados também. E dissemos ontem
que quanto mais nós crescemos na percepção da nossa própria desgraça, tanto mais nós crescemos em graça. Eu quero receber graça. Mas à noite, então, nós dissemos que eu recebi graça para quê? Para repartir, para passar adiante. Eu não posso ficar com isso para mim. Quem é grato, quem é feliz, né, transborda disso. Né? Uma vez na vida, o pai conseguiu comprar um Fusca novo. Na nossa caminhada, né, de muitas lutas, né, tirando leite de vaca, levando leite para o centro. O Paulo Vintes estava lembrando ontem que pegava carona com o pai, né, para ir para o centro, lá com o teu pai, né? Para ir buscar, eles iam entregar o leite e já pegava carona para ir para a escola. Né? Então o pessoal naquela luta danada, né? Aí a certa altura o pai conseguiu comprar um Fusca novo. Eu fiquei tão feliz, eu tinha o quê? 20, 21, 22 já. Né? Primeira coisa que eu fiz, fui lá para o internato do seminário onde estava a Simone, né? E fui mostrar o carro para ela. O primeiro passeio naquele Fusca novo não foi com meu pai, não foi com a minha mãe, né? Foi com a Simone lá. Né? Aquilo transborda de alegria quando a gente recebe alguma coisa, você vai transbordando para os outros. É assim com a graça de Deus, quando nós recebemos, a gente quer repartir com outras pessoas também. Eu quero receber graça, mas eu quero passar adiante. Vimos isso ontem à noite, num banquete. E teve gente que saiu daquele banquete ontem à noite de estômago revirado. Né? Aquele banquete não faz bem. Aquela companhia de Simão, o fariseu, não faz bem para ninguém, muito menos para uma pecadora que tinha ouvido a mensagem de Jesus de perdão e foi lá derramar o seu coração de gratidão porque recebeu aquele perdão, levou um perfume, quebrou aquele vaso de alabastro, derramou aquele perfume nos pés dele, né, e fez uma defesa pública de Jesus, e Jesus correspondeu. Fez uma defesa pública daquela mulher e do perdão que ela tinha recebido. Teve a cara de pau, a coragem, Jesus, de reclamar da falta de hospitalidade do anfitrião, do fariseu, para defender alguém que entendeu a mensagem dele. Simão não sabe repartir graça, porque ele reconheceu muito pouco do seu pecado. Ele acha que ele deve 50. A mulher, sim, devia 500. Essa, sim, era uma grande pecadora e devedora. Ele acha que ele deve só 50. Então, ele não tem muita gratidão. Será que ele tem menos pecado do que ela? Não. Ele só reconhece menos pecado do que ela. Esse é o meu problema. E talvez mais alguém me entenda aqui. Eu tenho a mania de apontar o dedo para os outros e achar que eles são mais pecadores do que eu. Se eu reconhecesse o meu próprio pecado na extensão, na profundidade do que ele significa diante de Deus, automaticamente eu transbordaria de graça para os outros. Eu repartiria graça para os outros a todos os lados. Não passaria pela minha cabeça condenar alguém por causa do seu pecado. Deus é que faz isso. E se é meu irmão que caminha comigo, que caiu em pecado, o que eu faria, o que eu faço? Eu digo, meu irmão, eu já estive por esse caminho, dá em caminho de morte, não vai por aí, mas eu farei isso e faço isso e preciso fazer isso com lágrimas nos olhos. Quantas vezes eu fui exortar como pastor de jovens que estavam se desencaminhando, e eu fui de dedo em riste, de dedo na cara, com autoritarismo. E o que o irmão que pecou precisa? É alguém que chore do seu lado. Sim, alguém que mostre, é pecado, você precisa voltar. Mas que chore do seu lado, como alguém que recebeu graça também. Recebemos graça, repartimos graça. Isso é crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Aí sim nós chegamos mais perto do modelo. E por isso, no nosso terceiro momento juntos, a gente quer acompanhar Jesus
Já ouvimos quando ele contou uma parábola aos que se achavam muito justos. Depois vimos como ele participou daquele banquete. E agora nós queremos acompanhar Jesus. E espero que por ser domingo de manhã todos estejam bem descansados. É isso? Dá para a gente fazer uma caminhada? Não lá fora. Fica tranquilo, vocês vão ficar sentados. Mas dá para a gente acompanhar Jesus agora numa maratona aí para ver alguns momentos da vida dele. E nós vamos tentar enxergar o coração de Jesus nessa caminhada agora. Por onde transborda o coração de Jesus? Eu vou ler o primeiro texto, nós vamos ler alguns textos, eu vou convidar vocês a acompanhar, quem trouxe a Bíblia, se você quiser só ouvir, não tem problema, mas se quiser acompanhar. Alguns trechos são de Marcos, temos pelo menos um de Mateus, e também mais alguns de Lucas. Marcos capítulo 1, nós temos aí a história a partir do versículo 40. Dizem que essa história aconteceu perto do mar da Galileia, ao norte, como todos sabem. Jesus gastou a maior parte do seu tempo de vida aqui na região norte, Galileia, em torno do mar da Galileia, especialmente uma cidadezinha lá. Qual era a cidade de Jesus na Galileia? Quem sabe? Cafarnaum. Eu ia perguntar para os meus colegas de viagem, Ana Marlene e Klaus, em janeiro de 2014, foi? Estava lá o Dr. Russell Shedd junto ainda, né? Então, foi Cafarnaum. Você, claro, precisa, quando vai para Israel, tem que visitar a cidade de Jesus na Galileia, que é Cafarnaum. Aliás, quem quiser fazer essa viagem, ano que vem, em maio, eu vou levar mais um grupo para Israel. Nós já temos aí os panfletos com o itinerário todo, o roteiro, com os dados todos. A gente vai levar mais pessoas para fazer essa viagem interessantíssima. E esse lugar aqui, possivelmente, é algum lugar perto do Mar da Galileia, Marcos capítulo 1, versículo 40, que diz assim: por favor, preste atenção comigo no coração de Jesus. Por onde extravasa o coração de Jesus nesse texto? Eu vou perguntar depois. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Onde dá para ver nesse texto um sinal claro do coração de Jesus? Não tem dúvida, no 41, cheio de compaixão. A palavra que é usada aqui, que as pessoas entendiam, para nós compaixão é compaixão. Em que contexto a gente usa a palavra compaixão? Rapidinho. Oi? Dá dó de alguém com necessidade. Mais alguma coisa? Oi? No velório, claro. Usamos esse termo, essa expressão nessa situação. Para as pessoas que ouviram, que falavam essa língua, o termo usado aqui é um termo que se refere ao remoer, ao revolver das entranhas. Não sei se você tem isso também, quando tem emoções muito fortes, uma coisa pega para valer. Tem gente que perde a fome, tem gente que fica com fome demais, e tem gente que fica com... Gente, dá um negócio impressionante em todo o sistema interno aqui, digestivo, dá uma revolução ali. Interessante que a palavra que é usada para ter compaixão, na língua em que o Novo Testamento foi escrito, é esse remoer, esse revolver, aliás, das entranhas. Quando algo mexe muito comigo, aquilo fica tudo, dá uma reviravolta geral aqui. Essa é a palavra que é usada aqui. Jesus tinha essa compaixão por pessoas profunda, por pessoas doentes, como nesse caso.
E parece que a palavra não é forte que chega, ele diz, cheio de compaixão. E o que aconteceu? Jesus diz, eu quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou. Temos tantas pessoas com necessidades físicas. O mínimo que elas precisam é a nossa compaixão. E como fizemos de manhã já, a oração já em seguida. Agora, se não houver uma compaixão profunda, a oração vai ser vazia, vai ser pro forma. E Jesus aqui tem uma compaixão profunda, e no caso dele, ele como Filho de Deus entende que a vontade do Pai é curar naquele momento o leproso e ele fica purificado. Tantas pessoas hospitalizadas, ansiando por uma pequena visita. E nós queremos ser como Jesus. Queremos ter compaixão das pessoas. O segundo texto é Marcos capítulo 9. Vamos para Marcos capítulo 9. Vocês vão caminhar comigo, certo? Então a ideia é acompanhar Jesus na sua caminhada, ler alguns trechos. Depois nós vamos resumir tudo isso. Marcos capítulo 9, começando no versículo 14. Se você tiver uma Bíblia que coloca títulos nos trechos, nas seções, você vai reparar que no trecho anterior, qual é o título que tem no trecho anterior? Transfiguração. Lá estão Pedro, Tiago e João, não no barquinho, né? Mas estão junto com Jesus em cima do monte, e tendo aquele momento especial da transfiguração. Aí eles descem, versículo 14, quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus, o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu, mestre, eu trouxe meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga o meu menino. Então eles trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no meu menino. E esse caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto ao ponto de muitos dizerem, ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou. E ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos, e aí continua a história, que nós não vamos entrar nesse detalhe agora. Esse homem está desesperado. Nós vivemos num país em que milhões de famílias estão desesperadas, porque tem gente da família nessas condições. E o que os familiares de alguém nessas condições, endemoniado, em que o espírito joga na água, joga no fogo, tenta matar, o que alguém nessas condições está clamando? Tem compaixão de nós. A família toda deve estar desgastada ao máximo, sem conseguir dormir. Pessoas endemoniadas, pessoas com graves distúrbios psicológicos, clamam por gente para ajudá-los, para estar junto, para aliviar pelo menos por 1 hora, por 2 horas. Alguém que tenha compaixão de estar junto. E claro, alguém que esteja em sintonia com Deus, que possa repreender aqueles demônios, resistir a eles para que eles fujam. Uma história semelhante é contada em Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, versículos 21
a 28. E agora eu peço que vocês prestem atenção para ver de onde era essa pessoa. Antes era um pai, agora temos uma mãe. E já no primeiro versículo que vamos ler, no 21, diz: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Fica na costa, fica fora do que é considerado o território habitado pelos israelitas, pelos judeus da época de Jesus. De fora dessa região que vinha a rainha Jezabel, conhecida lá no Antigo Testamento, né, casada com Acabe, e quase que ela acaba, né, com o povo de Israel por completo, né, trouxe toda a idolatria dela para dentro do povo de Israel. Vejam que ironia interessante, né, da sabedoria de Jesus, da sabedoria do evangelista, registrar isso, que Jesus foi para lá, para essa região. E o que conta a história? Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Os discípulos, como quem diz, está atrapalhando o nosso ministério. A gente tentando evangelizar aqui, essa mulher aqui atrapalhando, fica gritando no meio. O povo não entende o que a gente está falando, o que você está falando, Jesus. Como se a ideia não era ministrar exatamente a pessoas em necessidade, como essa mulher. Parece que eles se esqueceram disso. E Jesus respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Aí ficou pior ainda, a questão toda. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Já vimos antes o clamor dela por compaixão. E ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém, ela entendeu o jogo. Essa mulher é muito esperta. Ela entendeu o jogo. Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus, percebendo que ela entendeu, respondeu: mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Que alegria dessa mulher ter clamado por compaixão, por misericórdia e voltar e ver que a sua filha está liberta e está curada. Vamos para Lucas agora. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, 11 a 17. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. Nós vamos nos deslocar agora. Estávamos no mar da Galileia. Se vocês, deixa eu mostrar o mapa aqui imaginário para vocês, vocês podem me acompanhar aqui. Então, temos o Rio Jordão correndo do lado direito aqui, em cima Mar da Galileia, embaixo, qual mar? Mar Morto. Quem lembra das aulas de religião de Bíblia do tio Abrão, sabe que ele era cracaço em desenhar esse mapa. Alguns traços, um círculo aqui, um traço, um círculo aqui e um traço aqui. Mar Mediterrâneo. Pronto, estava aí desenhado o mapa de Israel. Estávamos perto do Mar da Galileia, à direita, aqui na divisa, onde hoje fica a Síria, colinas de Golã, a gente ouvia muito nas décadas de 70 e 80, na guerra de Israel com a Síria. Aí temos, indo um pouco para a esquerda, no Mar Mediterrâneo, Tiro e Sidom, e vamos descer agora em direção a Samaria, ali perto da divisa, no sul da Galileia, fica Samaria, e a Samaria era um lugar por onde os judeus não passavam porque eles não se davam. Temos ali até uma história muito interessante da mulher no poço e que Jesus vai ministrar para ela ali. E perto disso já Naim, essa cidadezinha pequena, insignificante no mais, não tem maior importância, mas está aqui no nosso texto. E vai dizer no versículo 11, Lucas 7, Lucas 7, logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore.
Depois aproximou-se e tocou no caixão. E os que o carregavam pararam, e Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judeia e regiões circunvizinhas. Quando Jesus vê aquela cena, o que diz o texto? Ele se compadeceu. A morte faz diferença. Mesmo para aquele que é o autor da vida, que ressuscitou depois para nos dar vida. Porque ele sabe que diferença faz a morte do único filho de uma viúva. E ele se compadece disso. Uma vez alguém fez um levantamento de quantas pessoas nas capelas de velório dos cemitérios no Brasil enterram os seus mortos praticamente sozinhos. 2, 3, 4 pessoas. A gente está acostumado, chama atenção quando a gente passa na frente do cemitério, quando está cheio, carros estacionados, né? Gente transbordando pelas portas da capela ali. E aquelas famílias que não têm com quem enterrar os seus mortos? No velório, Jesus se compadece. Uma das tarefas que alguém passou para a gente na Faculdade Batista em São Paulo uma vez, uma das opções de tarefa era essa: visitar os cemitérios, na aula que tratava sobre alcançar pessoas, evangelismo, visitar cemitérios e observar ali onde tinha pouca gente, nos velórios, para ir lá e levar uma palavra de conforto para as pessoas. Jesus tem compaixão de alguém que perdeu o seu filho, arrimo de família, como a gente diz, e vai ficar sozinha. Jesus tem compaixão. Nós continuamos agora para Lucas 10. Em Lucas 10, nós vamos encontrar Jesus agora contando uma história, mas essa história vai trazer de novo essa compaixão. E vocês conhecem muito bem a história que está em Lucas 10, a partir do versículo 25. Conhecemos bem a história, mas queremos ver o momento em que aparece esse aspecto do coração de Jesus. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei, respondeu Jesus. Como você a lê? E ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também o levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade, teve compaixão dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários, já vimos ontem, né, que é o valor de um trabalhador braçal, uma diária, e deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. E aí Jesus, claro, pergunta a esse perito da lei: qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia, que teve
compaixão dele, respondeu o perito na lei. E Jesus só poderia dizer para ele o que disse: vá e faça o mesmo. Jesus olha, vê a necessidade desse homem e diz: eu preciso contar uma história para ele. E conta a história que todos nós conhecemos. E vemos que o centro, cerne da história, tanto no momento em que é contada, quanto na resposta do próprio perito da lei, o centro da história é misericórdia, compaixão, piedade. Mas tem uma história muito bonita que a gente gosta muito também, que está também em Lucas capítulo 15. Vamos para Lucas capítulo 15. Gostamos demais dessa história. Tem 3 histórias, aliás, muito interessantes sobre o mesmo tema em Lucas capítulo 15. Quais são essas 3 parábolas? Do quê? Da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho perdido. Tem gente que chama o filho perdido de filho pródigo. O que significa a palavra pródigo? Oi? Excepcional? Perdido? Engraçado, né? Que a gente sempre achava que pródigo significava perdido, não é? Quem mais pensou assim, pelo menos até uns 40 anos de idade? Eu. Depois eu fui procurar o dicionário e falei, deixa eu dar uma olhadinha nisso. Pródigo é gastão. Ele é pródigo na sua prodigalidade é reconhecida de todos aí, né? Porque o cara transborda, né? O cara é gastão, e a gente achando que era o nome bonito, né? Tadinho, filho pródigo. Não, o cara torrou a fortuna do pai, o dinheiro da herança dele, né? E por isso é chamado aquele que torrou tudo. Eu também, se alguém sentiu, puxa, não sabia, por muitos anos eu também não olhei, nem ninguém me falou, não olhei no dicionário, né? Achei que era traduzido do alemão para o português, né? Falou, o filho pródigo é filho perdido e acabou, né? Então, ele não é, né? E aí, tem essa história que a gente já conhece, mas nós vamos ler até chegar no momento, né, que é o importante para a nossa história. Aliás, só para lembrar, essa história não é contada como um motivo de evangelização, para a gente entender o amor do Pai, vai fazer parte do nosso momento agora, vamos extrair isso como ponto importante, mas o objetivo da história, quando Jesus contou, foi qual? Jesus conta a história do pai que tem 2 filhos, o mais velho, o mais novo pede herança, sai, gasta tudo, volta, é perdoado, é recebido como se fosse um filho, e o filho mais velho fica carrancudo, né, porque falou, puxa vida, né, eu estou aqui e tal, não aproveito, não tem festa, não tem nada, né, como é que agora vai fazer a festa para esse filho mais novo aí, que torrou tudo com, né, jogos e mulheres e assim por diante, e agora o pai recebe desse jeito. Por que foi contada essa história? Oi? Para a gente ter compaixão, tem a ver com a história, mas o objetivo de Jesus é contar a história. Para o povo, qual povo? Que tipo de povo? Para os judeus que não conseguiam se alegrar com Jesus e com a volta dos filhos perdidos para casa. Por exemplo, a mulher no banquete de ontem à noite que nós vimos. A história é contada, em grande parte, para mim e para você, quando temos essas atitudes. Mas o nosso objetivo, o nosso foco agora é o seguinte, vamos ler a história e vamos chegar no foco já já. Lucas 15, 11. Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai, pai, quero a minha parte da herança, assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome?
eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu. E o quê? Cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Não só o Pai Celestial espera, mas tantos outros pais também esperam a volta dos seus filhos para os braços do Pai, o que significa uma volta para o lar da família também, quando a gente ora e clama e espera pela volta dos filhos. E esse homem só podia ser um exemplo, uma representação do próprio Deus, cheio de compaixão. Recebe seu filho de volta. Será que a gente tem tempo para chorar com pais que esperam seus filhos de volta? O último texto vai nos resumir essa caminhada que fizemos. E voltamos à região do Mar da Galileia. Nas nossas viagens a gente viu algumas regiões em que você diz, puxa, aqui encaixava muito bem. À beira do Mar da Galileia, tipo quase uma curva em forma de anfiteatro, aquela saída do mar ali, aquela beira, da colina ali, se sentar 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 pessoas ali, e Jesus se colocar num barco ali para falar, como houve ocasiões, a acústica é boa, dá para fazer isso sem microfone. E à beira do Mar da Galileia, muitas dessas reuniões de Jesus com os discípulos e com todos os seus ouvintes, suas plateias ali, o povo que vinha correndo, acontecem ali, à beira do Mar da Galileia. E temos uma história que nós vamos ver agora em Marcos, capítulo 6, começando no versículo 30. E nós vamos ver mais uma vez as entranhas de Jesus se revolvendo, estremecendo, porque algo mexe com ele. O que mexe com ele? Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto deles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descanse um pouco. Jesus tinha essa preocupação também, de dar um pouco de descanso para os discípulos. Ele mesmo tinha os seus momentos de necessidade de descanso, só que não foi dessa vez. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Se continuássemos lendo a história, veríamos que acontece logo em seguida a multiplicação dos pães, dos peixes para aquela multidão toda. Mas diz o texto que Jesus teve compaixão deles. Por quê? Porque eram como ovelhas sem pastor. E essa, infelizmente, é uma realidade cada vez mais presente na nossa vida, no nosso país, à nossa volta. Um povo que não sabe para onde caminha. Um povo que está indo, para quem observa, e nem as próprias pessoas que estão caminhando veem, mas para quem observa de lado e tem um pouquinho de clareza das coisas, principalmente espirituais, vê que estão caminhando para o abismo, para a destruição. E insistem nisso. Se pessoas como Guilherme Shelby, procurador da República, trazem a público as coisas que são ensinadas aos nossos filhos aos 7, 8 anos, sobre toda a questão da ideologia de gênero, assustador.
totalmente sem noção. Nossos filhos nas escolas crescendo não como se não tivessem pastor, mas crescendo em muitos casos como se os verdadeiros lobos fossem seus pastores. Isso tem que mexer comigo, conosco, com a gente, com o povo de Deus. Não é possível que as entranhas não se revolvam, que a gente não faça nada, que a gente continue no nosso comodismo, no nosso conforto, não fazendo nada por isso. Somos um país que mata 60 mil pessoas por ano por assassinatos. Por hora, 6, 7 pessoas morreram na última hora que nós estivemos aqui, assassinadas. Em alguma, periferia, algum lugar aí que a violência é maior. E a gente não escapa em Curitiba disso, não. Curitiba passou há 2 anos, no ano 2015, para a lista das 50 cidades mais violentas do mundo. Posição 45. A maioria das, em torno de 20 cidades brasileiras que estão nas 50 mais violentas, a maioria está no Nordeste. E as cidades mais violentas do mundo estão na Venezuela. Caracas é a que está em número 1 agora. Passou uma cidade de Honduras que era a mais violenta, e Caracas passou agora, com toda essa crise que estão vivendo. Aliás, que silêncio ensurdecedor dos nossos grandes intelectuais e dos nossos grandes políticos que tanto elogiaram a democracia da Venezuela. Cadê esse povo se manifestando agora? Que coisa inacreditável. E lá estão Caracas, uma cidade de Honduras, primeiro e segundo lugar, e Curitiba entrou nessa lista das cidades mais violentas do mundo. Os Estados Unidos, em 20 anos de guerra no Vietnã, perderam 58.200 soldados. 20 anos de guerra no Vietnã. Se alguém já assistiu algum filme, eu já assisti, sobre a guerra do Vietnã, sabe a crueldade, o horror que foi isso. Nós matamos como povo brasileiro mais do que isso por ano, a cada ano. Eu garanto que os 5 presidentes que passaram pela presidência dos Estados Unidos naqueles 20 anos, eu garanto que todos eles, um após o outro, não dormia sem pensar como é que a gente resolve o problema no Vietnã. Não acordava assim, gente, os nossos soldados, nossos boys, nossos meninos estão lá sofrendo aí, o que a gente faz para resolver essa questão toda, porque tem gente nossa morrendo. Aqui um presidente ou uma presidente da República vem a público quando morrem 11 crianças de uma vez em Realengo, numa escola do Rio de Janeiro. Aí vem a pública. Nossos meninos do Brasil, coitados. E realmente, que desgraça que aconteceu naquelas famílias. Gente, são 10 a 15 realengos por dia que nós assassinamos como povo brasileiro. E isso não mexe comigo. Eu consigo assistir isso e almoçar ao mesmo tempo. Não é possível. Eu preciso fazer alguma coisa, isso tem que mexer com as minhas entranhas. Se eu quero ser parecido com Jesus, eu preciso ter a compaixão que Jesus tinha. E gastar parte do meu tempo, parte dos meus recursos, para investir na recuperação de pessoas que estão nessas dificuldades. Abençoada, bendita a igreja que se envolve, seja no ensino, objetivamente, para ensinar por princípios mesmo, seja em caso de recuperação de pessoas com dependências, seja visitando famílias. Gente, são 60 mil mães que ficaram sem os filhos, ou mulheres que ficaram sem os seus maridos. Porque a maioria desses 60 mil assassinados no Brasil, para começar, é de homens. E entre esses homens, a maioria é de jovens, 15 aos 30, 35. É muita mãe que fica sem filho, é muita mulher que fica sem marido. Os valores, então, que coisa mais incrível, que a gente não se levanta audivelmente, claramente, a favor dos valores cristãos, os valores morais cristãos.
E sabe quem tem que falar? Nessa hora, uma coisa impressionante. Roda Viva entrevistou, acho que foi no ano passado, num dos programas do Roda Viva da TV Cultura. Eles fazem os programas de segunda-feira à noite, né? Não sei se alguém assiste, na Roda Viva, segunda-feira à noite, umas entrevistas muito interessantes. E eles fazem, eu não sei com que periodicidade, mas mostram, às vezes, na quinta-feira à noite, um Roda Viva com o internacional. As perguntas são feitas em inglês, isso é editado depois e aparecem em legenda as respostas, então, da pessoa que está falando. E entrevistaram Camille Paglia. Camille Paglia, uma autora. Ela mesma se considera, falando sobre a questão de ideologia de gênero, ela mesma se considera uma transgênero. Ela diz que nunca se sentiu adequada no seu corpo de mulher. Mas ela diz, e vejam bem, se a gente não se levantar, esse tipo de pessoa se levanta e fala. Ela diz, isso é uma porcentagem mínima, mínima, que de fato as pessoas se sentem assim, porque o resto é produzido pela sociedade. E ela diz umas coisas assim impressionantes. Ela diz essa história de ficar misturando, homem não parece mais homem, mulher não parece mais mulher, não tem mais essa distinção, como o nosso filho Daniel diz, eu gosto de assistir filme das décadas de 50, 40, 50, porque ali, quando o cara é homem, é porque ele é homem. Aqueles filmes daquela época. Hoje não, né? Hoje é difícil nos filmes, né? Gente, vamos se levantar, cadê os homens aí? Opa, vamos se levantar contra isso, né? O pessoal está misturando tudo. E essa mulher não defende princípios cristãos, ela diz, gente, no fundo, se pega os genes de uma pessoa, ou é homem ou é mulher. Não tem como. Ou é isso ou é aquilo. E ela diz, como grande historiadora, como ela tinha essa dificuldade pessoal, ela saiu à busca de respostas. E fez uma busca na história da humanidade, e ela falou, todas as grandes e poderosas sociedades, quando chegavam perto do seu declínio, um dos sinais que precipitavam e precediam o caos, a derrocada, a destruição da sociedade, era a mistura de homem com mulher, esse embaçamento dos gêneros, não manter separado. E ela diz de forma muito divertida, mas é claro que tem diferença entre homem e mulher. Quem sai de noite nas nevascas, né, dos países nórdicos, aí do hemisfério norte, muitos, quem sai nas noites para levantar poste, né, de energia que caiu, né, para reparar conserto de canais de canos de água que estouraram e tudo, são os homens. Ela diz, o homem é mais forte. Então, o que precisa acontecer? A sociedade tem que decair, ir para o caos, se destruir totalmente, para que desse caos surjam de novo os homens que vão atrás, né, da caça, que vão atrás da lenha, que vão atrás não sei o quê, da subsistência básica para cuidar das famílias. Gente, alguém que não defende os princípios cristãos tem essa clareza. Jesus quer mexer conosco para que a gente se posicione. Nós temos posições claras, né? E nas nossas igrejas, em geral, as posições são claras. O que a gente precisa é ter essa compaixão de Jesus para defender isso de forma mais clara. Nós queremos ser uma igreja. Eu posso me fazer parte assim da família por um momento? Da família, da igreja Irmãos Menonitas do Xaxim, né? Nós queremos ser uma igreja que cresce em graça e em conhecimento do Senhor Jesus. Queremos ser uma igreja que cresce em receber graça sem julgar os outros. Muito obrigado. Deus, eu só me comparo com a tua santidade, não com o pecado dos outros. Não, eu sei que estou em dívida, é porque se eu me comparar com a tua santidade, falta muito. Muito obrigado pelo perdão, pela graça. Eu recebo a graça e eu reparto a graça. Eu passo adiante. E aí eu começo a caminhar com Jesus. Eu vejo Jesus tendo compaixão profunda pelas pessoas. Seja no velório, seja na hora do filho endemoniado, seja na hora de ver esse povo sem direção nenhuma. Eu preciso ensinar para eles, ensino sim. É grande parte da compaixão que nós temos por pessoas, mostrar isso por meio do ensino. Alguns de vocês
que ouviram algumas mensagens anteriores, já me ouviram falar do seu Joaquim. Alguém aqui lembra do seu Joaquim, por acaso? Se não lembrar, melhor ainda, porque daí, né, eu conto uma história nova. O seu Joaquim começou a participar com a gente há 5 anos. Já tinha vindo uma e outra vez antes, mas não tinha muito interesse. E começou a participar dos cultos arrastado pela esposa, dona Ivonete. Ivonete, sim. Essa estava ligadona. Seu Joaquim com 70, ela com 67, 8, na época. Ela estava ligada. Ela começou a prestar atenção. Amigos trouxeram e ela começou a prestar atenção e entendeu a mensagem. Aceitou, professou Jesus como seu Salvador e Senhor, e aquele batismo foi uma festa. Que coisa boa. Participar do batismo. E seu Joaquim estava lá. Nesse culto ele não dormiu. Porque nos outros era muito comum ele adormecer. O interessante é que ele vinha, gostava do povo, da recepção, se sentia aceito. E aos poucos começou a acordar. Parou de dormir nos cultos. Começou a prestar atenção. E um amigo do grupo, que a gente tem quintas-feiras de manhã, 7 às 8 da manhã na quinta-feira, já faz muitos anos. Eu faço desde aquele começo com o que eu mencionei, né, que eu joguei futebol com ele por 1 ano, e 1 ano fizemos estudos nós dois juntos, quinta-feira de manhã. Depois foi ampliando o grupo, e hoje a gente se reúne na Cantina Tarantela de manhã, porque o Jair da Tarantela participa, e para ele poder abrir para os funcionários, não ficar lá aberto, a gente fazia na minha casa, a gente está morando em frente à Tarantela ali agora, mas ele pediu para que fosse lá. E claro, né, aí dá para crescer, dá para caber mais gente, né, se a gente fizer. E o amigo desse grupo convidou o Joaquim para participar do estudo. E ele veio todo feliz. Começou a abrir a Bíblia, a ler junto com a gente a Bíblia. E começou a entender algumas coisas. E ele dizia assim: mas que coisa boa, eu estou saindo da escuridão, eu estou vindo para a luz. E nessa época, bem quando ele começou a participar dos estudos, a dona Ivonete ficou doente. Em outubro, há 3 anos, ela ficou doente com câncer que a levou 2 meses depois. Um pouco antes, alguns meses antes, o Joaquim tinha perdido um amigo de décadas de trabalho, colega de trabalho junto com ele. Estavam trabalhando num telhado, num galpão que tinha as máquinas com que eles trabalhavam, e quebrou a telha, ele caiu em cima daquela máquina, né? Se arrebentou todo, morreu ali mesmo. Um amigo dele, foi uma perda grande. E daqui a pouco o seu Joaquim perde a dona Ivonete, né? Lá pelo dia 15, 16 de dezembro, estávamos nós sepultando a dona Ivonete. E seu Joaquim firme na sua decisão. Só ficou triste porque ele queria que ela tivesse visto o batismo dele. Perdeu o batismo dele. E caminhamos então no estudo para o batismo. Foi batizado em outubro do ano seguinte. E na Páscoa, e pelo que eu recordo, foi na Páscoa, logo depois do falecimento da Ivonete. Na Páscoa, sexta-feira santa, passaram ali, e ele ia passar na casa de um outro filho, eles tinham 3 filhos, e o seu Joaquim convidou o filho que estava junto com ele, o Cláudio, separado da esposa e 3 filhos, que moram em Santa Catarina, e estavam morando ele com o pai, os dois ali, né, um ajudando o outro, se confortando na perda da esposa e da mãe. E falou para o Cláudio: Cláudio, vamos na casa do teu irmão, almoço hoje, sexta-feira santa, a gente faz almoço juntos lá. Não quero ficar aqui mesmo. Vamos, Cláudio. Não quero. Ficou. Ficou assistindo TV, fazia alguns dias que ele estava assistindo programas evangélicos cristãos na TV. Ele ficou assistindo ali, alguém já com muitas aflições. E o seu Joaquim foi. Voltou ao escurecer, 7h30, 8 horas, e achou estranho que a casa estava aberta, luz ligada. Cláudio deve ter saído para comprar alguma coisa, já volta. Esperou, não voltou, foi dormir. Acordou na manhã seguinte, do mesmo jeito a casa. Não está trancada, Cláudio não está. Foi comprar pão, talvez. Espera, e o Cláudio não vem. Ele olha, eles tinham no terreno deles, que agora já foi vendido,
Eles tinham uma oficina. É um homem que sabe mexer com coisas práticas. É incrível a habilidade dele. E tinha uma oficina lá de uma série de ferramentas e máquinas. Ele olha para a oficina sábado de Páscoa, 6:30 da manhã. Ele diz: o que o Cláudio está fazendo na oficina num sábado, essa hora da manhã, sábado feriado? Eu vou lá ver. E passa entre as ferramentas e máquinas e olha para o Cláudio e vê os pés do Cláudio a essa distância do chão. Cláudio tinha tomado a sua própria vida. E aí no domingo, antes do domingo, aliás, no sábado, eu estava viajando àquela hora quando eu recebi a notícia. Assim que eu cheguei em casa, à tardezinha, eu fui na casa do seu Joaquim. Já tinha vindo a polícia, já tinham levado o corpo do nosso grupinho de estudo. Isso foi bonito. Grupo pequeno como é importante. Os primeiros que foram lá, eu estava viajando. Mas os outros do nosso grupo de estudo, os primeiros que foram lá visitá-lo, foram eles. E o pastor Siegfried Weil também foi. E eu cheguei na casa à tardezinha, já escurecendo. E eu falei: seu Joaquim, vamos lá na oficina. Primeiro passei um tempo chorando com ele. Vamos lá na oficina. Me mostra onde ele estava. Eu sei que é dolorido, mas eu achei que precisava fechar um capítulo com ele ali. E fomos então ao lugar. Ele mostrou, estava pendurado aqui. Falei: seu Joaquim, vamos orar a Deus? Aqui mesmo? E oramos juntos. Eu orei agradecendo a vida do Cláudio, a bênção que ele tinha sido para o pai, agradecendo a Deus que ele é um Deus amor, um Deus justo, um Deus que sabe decidir sobre essas questões. Não se entra nesse tipo de conversa com alguém, né, que perdeu o filho desse jeito. Deixa-se para Deus isso. E aí ele orou. Nem sabia que ele ia orar. Ele orou: Deus, muito obrigado por ter me dado esse guri por tantos anos. E Deus, eu não estou chateado com o Senhor, mas é que está doendo, Deus, está doendo. O Senhor Joaquim soube se colocar debaixo da soberania de Deus nessa situação. E lá no domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição, estávamos nós sepultando o filho do seu Joaquim. Mas seu Joaquim continua firme. Essa quinta não deu, na outra quinta ele veio todo feliz para o estudo, 75 anos, um homem disposto. Ele diz: tem hora que é muito difícil, mas eu continuo firme. Eu saí da escuridão, e como ele diz, eu saí da ignorância, eu vim para a luz. Isso mexe comigo. Tem tanta gente que vive nessa escuridão, nessa ignorância. Isso tem que me remexer no íntimo, para eu gastar tempo, para ler a Bíblia junto com pessoas assim, para que elas descubram a luz. E olha só que coisa interessante e triste aconteceu na sequência. Seu Joaquim tinha um cachorro, fiel companheiro, muito mais fiel ainda depois da morte da dona Ivonete e do seu Cláudio, do filho Cláudio. E um dia que eu fui na casa dele, me mostrou, no quarto dele tinha a caminha do cachorro que ficava junto com ele. Levava para tudo que é lugar. Quando eu vinha fazer isso tudo, quando era na minha casa ainda, né, ficava lá 1 hora quietinho no carro, esperando ele voltar para depois ir embora com ele. Levava para a praia, os filhos moram em São Francisco, levava para lá. E um dia levou, né, agora já, depois do falecimento da esposa do filho, levou. E aí ia dar uma saída de 2 dias, e a nora falou: seu Joaquim, deixa o cachorro aqui, a gente cuida dele, 2 dias você já volta aqui, porque ele ia para outro lugar que não era muito adequado levar o cachorro, deixa ele aqui. E o seu Joaquim foi. Voltou depois de 2 dias, cadê o cachorro? Desapareceu. E a nora falou: não sei, desapareceu. E passa um dia, passa 2, e ele encontra um pescador. E esse cachorro era acostumado a sempre ir junto no barco para as pescarias do seu Joaquim. E 2, 3 dias depois ele encontra o pescador, e o pescador conta para ele: seu Joaquim, eu vi o seu cachorro no mar, já morto, boiando.
cachorro foi atrás dele no mar para ver se achava ele, porque ele tinha desaparecido, né? Gente, uma paulada em cima da outra. O que sustenta esse homem é que ele se sente bem numa família que ele encontrou. E esse tipo de pessoa precisa gerar compaixão em nós para a gente ter tempo, recursos, né, relacionamentos, para gastar tempo com elas, gastar nossa vida com elas. Na eternidade, gente, que festa vai ser. A gente vai ficar babando, né, olhando para Jesus. Aí quando der uma piscadinha para o lado assim, vai ver gente que caminhou conosco aqui, que por muita graça, apesar de nós e apesar de mim, disse, não, eu quero caminhar com Jesus também, apesar do Valdemar, apesar do Pedro, desculpa Pedro, nada pessoal aí, né? Apesar do, eu quero caminhar com Jesus também, a gente vai estar juntos lá. E vai ver que a compaixão que Jesus sentiu pelas pessoas, que se refletiu na nossa vida pelas pessoas, rendeu. A gente vai ver que a graça que a gente aceitou, a gente conseguiu repartir. E tudo isso, a Ele seja a glória, agora e para sempre. Vamos orar? Deus, muito obrigado por Tua graça na nossa vida. Merecemos o castigo, merecemos a morte, e Tua misericórdia não nos deu o que nós merecíamos. Não merecíamos vida, não merecíamos uma nova chance, mas a Tua graça nos deu o que não merecíamos. Muito obrigado. Precisamos orar adiante por misericórdia, Senhor, para que a gente cresça em repartir essa graça com outros. Nós queremos crescer. Esta igreja local quer crescer para a Tua glória, para a edificação dos seus próprios membros e para a salvação de muitas pessoas ainda. E nós nos confiamos à Tua direção, ao Teu cuidado, à Tua bondade, à Tua graça, para que assim seja na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.